Vocês pediram pra gente fazer um... O que foi? Caraca, qual o teu problema com o nome desse filme? Então, eu vou falar durante esse vídeo porque que eu não sei o que falar desse filme. Não Sou um Homem Fácil, da Netflix. Vai, bora Caraca. lá. Bora lá. Fala, meu povo! Muitos de vocês mandaram mensagens pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Twitter, via correio, via pombo, via coruja, pra que a gente assistisse o filme Não Sou um Homem Fácil da Netflix. E de todas essas mensagens, 2 pontos prevaleceram. O primeiro é que não entenderam o final. Pois é. O segundo é que... Queriam que a gente fizesse tipo um textão sobre isso. Então, eu já queria começar dizendo que é um filme difícil de ver. Muito difícil. Panda não achou. Panda achou esclarecedor. Eu achei dificílimo de assistir. Por quê? Vai ter spoiler. Vai ter spoiler. Porque o que acontece? A vida da mulher não é fácil. Não. E esse filme joga na nossa cara, não só jogando, ele esfrega com bucha. No chapisco. Esfrega sua cara no chapisco. O quanto é difícil. Então tinha horas que eu, só desistia de olhar pra televisão. Eu falava, gente, não tem condições. Saco cheio. Eu vi a Tulin, ela chegou a publicar no Instagram dela que ela começou a assistir esse filme também e desistiu na metade. Ela falou, não tem condições de assistir esse filme até o final. É uma realidade muito dura. É muito agressiva, assim. Comentando rapidamente a sinopse do filme pra gente poder seguir na nossa crítica normal de filme, né? A história de Não Sou um Homem Fácil. O menino, criança, aparece logo no início do filme e ele tinha um sonho de ser, sei lá, aparecer lá no teatro pra menininha que ele gostava. E aí a Branca de Neve lá do teatro falta e as mães ficam desesperadas. Quem vai fazer a Branca de Neve? Aí ele fala, eu faço. Porque a criança não tem julgamento do que é certo e errado baseado se ela é menino ou menina. Ela só quer fazer as coisas. Quem estava na plateia eram adultos. E todos os adultos riram dele. Quando ele subiu no palco de vestido de Branca de Neve, todo mundo fez zoeira com a cara dele. E aí ele entendeu o que é o preconceito sexista. Naquele momento ele virou a chave de criança pra adulto sem noção. Que não respeita os outros. Aí você acha, então ele vai ser um militante, alguém que vai lutar pelas causas, alguém que vai entender. Não! Ele virou um machista extremista. Porque a pessoa se adapta ao meio. Exato. Se você, sendo um militante defensor das mulheres, ou uma pessoa que não é militante, mas que não tem nenhum tipo de preconceito, você é ridicularizado na sociedade. Você não ter filtros sociais de sexismo te faz sofrer preconceito. E aí ele resolveu ir pelo caminho mais fácil, que é, se todos os homens zoam as mulheres e tem preconceito com as mulheres, ele também teve. Aí ele vira um cara extremamente dito pela sociedade pegador, que sabe como fazer as coisas, que sabe como viver a vida dele, e é solteirão aos 40 anos. Não acredita em relacionamento. Não, nem um pouco. E não acredita na amizade sincera, não acredita numa opinião sincera. Caramba, é muito bizarro. É muito bizarro. O pior que a gente Bem sucedido. Um amigo dele que tem uma esposa e um neném. A esposa faz aniversário, o marido caga, sabe? Não tá nem aí, não lembra do aniversário. Pra ele é, super ok. Ele fala, você não sabe o aniversário dela? Não. Ele, não. Então tá bom. Vida que segue. É um grupo de homens muito ruins, assim, para mulheres. Exato. Mas aí começa a parte nerd dessa história, a parte maneira. Porque é um filme francês. Sim. Tem que ter uma bizarrice ali no meio. Ele dá de cabeça num poste e aí ele muda de realidade. Então, ele faz uma viagem dimensional. Ele vai pra uma realidade que tem exatamente as mesmas pessoas da realidade que ele vive. É exatamente a mesma cidade. É exatamente o mesmo contexto. Só que é um mundo dominado pelas mulheres. Inicialmente, você entende que tá muito caricata. Logo no começo dessa virada de chave, assim. Você fala, cara, não é tanto assim. Porque as mulheres, elas não são homens, sabe? E no início dá um incômodo, porque a caracterização de um mundo dominado por mulheres ainda é masculino. Exato. Só que quando eu me peguei pensando nisso, eu fiquei refletindo, será que a minha visão de que é um modelo masculino de sociedade ainda é porque eu só conheço essa sociedade, que é dominada por homens? Então não é que seja um modelo masculino, é um modelo que eu conheço. É um modelo de dominância. É a vida. Elas se vestirem de terno me fez pensar, nossa, mas isso é muito masculino, não precisa ser assim. Não é que seja masculino, é porque no mundo que a gente conhece, só os homens se vestem assim. Aí, o que esse cara passa? Ele tem que usar roupas curtas. Sim. Ele tem que se depilar inteiro. Ele tem que se exibir. Ele tem que se subjulgar. E o mais
bizarro é que eles estavam num ponto de dominância na realidade dele e quando ele vai pra outra realidade, ele aceita. Ele aceita. Ele vai Ele entrando no jogo. Exato, porque ele não tem opção. E aí você percebe o efeito manada que a gente vive na nossa sociedade. Quando você entra num lugar e você é colocado abaixo de todo mundo que tá ali, inicialmente você se revolta, você tenta questionar, mas quando você vê que não tem espaço, você realmente se coloca ali no lugar abaixo. A gente esqueceu de falar de uma coisinha. Não tem esse cara que é casado, esqueceu o casamento da esposa? Ele tem uma assistente. Sim. Essa assistente, ela é uma pessoa inteligente, forte, decidida. Só que ela tá num cargo muito abaixo do que ela deveria estar. E aí, na outra realidade, ela é uma pessoa super sucedida. E o cara que é o assistente. Exato. Ele que é o assistente dela, o amigo dele, né? Uhum. Mas assim, a gente acompanha a história mais ou menos através de um casal, porque na primeira parte da história, quando ele é o sexista, machista, horroroso, ele dá em cima da mulher como se ela não fosse nada, como se, tipo, ela não tivesse opção na vida dela que não fosse sair com ele. E ela caga na cabeça dele e fala, não preciso sair com você, obrigado, volte sempre. Na outra realidade, que é dominada pelas mulheres, ela que é assim. Ela meio que usa ele por um tempo e ele se apaixona. Só que o bizarro é que ela se apaixona por ele. E você entende, assim, o quanto nós, mulheres, somos diferentes dos homens. Independente da realidade. Independente da realidade. Mesmo num estado de dominação, a gente tem um emocional muito diferente do emocional masculino, né? Essa é a história do filme, basicamente. O que me incomodou muito foram esses detalhes da sociedade dominada pelas mulheres. Eram muito caricatas, eram muito agressivas e muito fortes, e faz a gente repensar muita coisa realmente da nossa sociedade, né? Começa o filme pra gente repensar, porque os meninos estão jogando bola, se preparando pro teatrinho de crianças. Estão brincando, e as né? meninas estão se maquiando. Sofrendo e prendendo cabelo e todo mundo, os meninos se divertindo. Então, é uma sociedade que é assim desde sempre. Então, mas aí vem aquela grande questão do feminismo, que tem muito homem que critica. Quando alguma mulher fala assim, por exemplo, a partir de agora eu entendi que eu sou feminista, porque tem essa virada de chave na mulher. Não é toda mulher que se aceita como militante feminista. No momento que ela vira essa chave e anuncia, principalmente quando é uma pessoa pública, sempre tem um homem com uma mente do tamanho de um grãozinho de feijão, assim, que vai lá e comenta falando assim, tipo, agora você vai parar de depilar as axilas, vai parar de usar sutiã. Isso não significa um requisito pra você ser feminista. Não. Mas significa, pra muitas mulheres, o desprendimento do que a sociedade obriga que ela faça. Não é socialmente aceito uma mulher sair na rua sem sutiã, por exemplo. As pessoas acham que ela tá se exibindo e pedindo pra ser estuprada. Não é bem aceito que uma mulher não se depile, porque de acordo com os homens, uma mulher bonita é uma mulher completamente depilada. Então, quando a mulher ela vai nesse extremo de não fazer o que a sociedade manda, ela só tá dizendo pra ela mesmo que ela não é obrigada a nada. Exato. Depois, isso pode voltar atrás ou não, ela decide o que ela faz da vida dela. Mas eu acho que é um momento de transição que muita mulher passa, assim, de abandonar velhos hábitos obrigatórios. E sabe o que é o mais bizarro? Os homens têm esse privilégio. Nenhum homem é obrigado a se depilar. Não. Nenhum homem é obrigado a se comportar de tal forma. E as mulheres são. Sim. E aí tem uma parada interessante, porque nessa realidade onde as mulheres dominam, os homens não são machistas. Não, Eles são masculistas. Exato. E aí você consegue pegar, assim, esses formatos de palavra, esse jeito de falar, e você vê o quanto é desvalorizado uma ideologia. Sim. Eu achei muito revelador esse filme, de verdade, assim. Pro Panda... É pra te deixar nervoso. Pois é, pro Panda, ele terminou o filme falando assim, cara, eu ouço você falar muita coisa do mundo feminino, eu vejo muito textão que você faz, tenho ideais muito diretos, assim, de tudo sobre o universo feminino, o universo masculino e tudo mais. Panda conhece todos os meus ideais e sabe como eu penso. Mas eu acho que ele nunca tinha visto de forma tão escrachada o quanto é agressivo. Repressivo. Você vive num mundo que te obriga a muita coisa. Uhum. E aí quando você vai ver os homens, cara, óbvio que não é comparado porque são pessoas diferentes e tudo mais. Eu sei que os homens são obrigados a muita coisa também. Quando um homem que é pai de família perde um emprego, ele sofre um preconceito social muito forte porque pra sociedade ele tem que bancar a casa. E isso pra muitos homens é desolador. Ele não sabe lidar. Muitos terminam casamento por conta na disso. real, somos todos humanos, né? E essa é Eu espero que sim. Eu só espero. E esse é um lugar na sociedade que a mulher é colocada o tempo inteiro. Como se você não fizesse parte do seu papel social. É muito doido isso. Esse sentimento é horrível, como diversos sentimentos de comportamento feminino são exigidos, que
são horríveis. Tipo, no momento que você para pra pensar, faz uma lista. É um exercício muito bom pra todo mundo que não gosta do rótulo machista, não gosta do rótulo feminista, não gosta de rótulos. Sou uma pessoa que não quero tomar um partido de nada. Beleza, não tome partido. Mas faz o seguinte, pega uma lista, pega um papel e faz uma lista. Coisas de homens e coisas de mulheres. E coloca, tipo, não mostra pra ninguém. Faz essa lista pra você. Coloca no lado do coisas de homens o que você acha que seja coisa de homem. E do lado das mulheres o que você acha que seja coisa de mulher. Se você fizer terapia, leva esse papel pro seu terapeuta e fala assim, cara, eu sou machista? Presta atenção. Porque tem muitos hábitos nossos do dia a dia que a gente não percebe o quão sexista a gente tá sendo às vezes. O primeiro exercício é você entender o que pra sua cabeça é coisa de homem e coisa de mulher. Sim. E o segundo trabalho é desconstruir essa lista. Entender que todo mundo é capaz de fazer tudo. Eu acho que a única coisa que o homem não consegue fazer hoje em dia é engravidar, não é verdade? De resto, tá valendo aí tudo. Por exemplo, eu tenho um grupo do WhatsApp que um amigo meu me enviou um vídeo como as mulheres vão superar os homens na sociedade porque as mulheres podem fazer tudo e sabem fazer tudo. E é um vídeo de uma menina furando a parede com uma furadeira, a furadeira emperrou e ela bateu com um martelo atrás da furadeira. Homem não pode fazer isso? Eu tenho diversos amigos que não sabem usar uma furadeira. Qual é o problema? Uma curiosidade. Eu fiquei revoltado, porque eu vi esse videozinho depois de ver esse filme. E aí, ficou revoltado. Esse filme muda sua perspectiva de fato. Só se você for muito assim, bitolado. Eu não sei costurar. Por exemplo, Panda costura maravilhosamente bem. E eu não faço a menor questão de aprender a costurar. Não é uma atividade que me apetece. Aí você pensa, nossa, Cris, mas um dia você vai ser mãe. E seus filhos vão rasgar a roupa deles. Tudo bem, o pai costura. Exato. Por que eu tenho que aprender pra ser a pessoa que faz quando ele já faz maravilhosamente bem? Eu não sou obrigada a aprender uma atividade que não me interessa. Exatamente. Não é verdade? É verdade. É isso. Assista esse filme, cara, ele é muito bom. Vamos falar dos atores e dos personagens rapidinho. Tem um final que a gente tem que explicar, deixa pra mais tarde? Deixa pra daqui a pouco. Vamos falar, provavelmente o final é a parte que a gente mais gostou. A gente fala já. Vamos falar dos personagens. Bora lá. Eu tô com uma cola aqui porque eu não sou obrigada, na verdade. Até porque é tudo nome francês, né? Tem que falar com sotaque. Tem o Vincent Elbaz, que é o ator principal, e a Marie-Sophie Verdun, que é a atriz principal. Vou falar deles dois principalmente porque o restante circula muito entre a história deles dois. Mas essa Marie-Sophie é uma atriz maravilhosa. E o legal que eu acho é que ela tem um estereótipo que lembra muito até a menina do Azul é a Cor Mais Quente. Eu não sei se você teve essa sensação. Sim, sim. Mas ela lembra muito fisicamente. E aí a gente pensa, nossa, mas a galera lá da França, eles têm uns conteúdos muito diretos, né? Com relação a sexo, com relação à escolha de com quem você vai viver a sua vida. Eles gostam de botar dedo na ferida. Dedo na ferida. Então, se você tá pensando em mudar formas de pensar, recomendo muito cinema francês. É um cinema muito verdadeirão, assim. Verdade na tua cara e tô cagando aqui que o mundo vai falar de mim. Não é à toa que não chega nas premiações, né? Porque é muita verdade pro mundo hollywoodiano lidar. Mas os dois atores são incríveis e a química deles é muito legal. Independente do papel que eles estão interpretando, do mundo que eles estão vivendo ali no filme, a química deles permanece, né? Isso que é legal, assim. Não é nenhum ator e atriz que se desprende dependendo da situação. E não é, assim, uma verdade jogada sem explicação, porque a partir do momento que ele muda de... O ator, como é que é o nome dele? Vincent. A partir do momento que ele vai pra outra realidade, ele fala que no mundo dele não é assim. Ele lembra. Ele lembra do E mundo ela, dele. como é escritora nesse mundo, começa a escrever um livro sobre ele. De distopia sobre a realidade dele. Porque ela acha que ele é louco e aquilo que ele tá dizendo é ficção. Exato. E ela fala, cara, se veio caído do céu um homem pro meu colo que me dá uma... Ele vira tipo a musa inspiradora dela. E aí ela fala, não vou jogar fora essa história maravilhosa de ficção científica aqui que essa pessoa tá louca me contando. E aí ela vai escrevendo. Ela entra de cabeça na verdade dele. Né? E aí ele começa a contar, então ela sabe todos os detalhes, ela sabe como é que funciona. E é engraçado ver como ela, que vive num mundo dominado por mulheres, ouve a história dele de um mundo dominado por homens e ela acha um absurdo. Tudo é muito absurdo pra ela, do tipo, no meu mundo as mulheres usam saias curtas. E ela fica... Não, o fato de, eu fico em casa cuidando da família. Como assim mulheres ficam em casa cuidando da família? Exato. E, por exemplo, ganha presentes do marido quando tem eventos festivos? Sim, é isso que acontece. E o mais bizarro é que ela acha um absurdo os homens terem espaço. Porque na sociedade dela é como se fosse uma sociedade feminista agressiva, colocando o feminismo como contraponto do machismo. Eu acho que eu tô usando o termo errado. Se eu tô usando o
termo errado, me desculpe, porque são muitos termos. Mas é como se fosse uma sociedade machista de mulheres, entendeu? Qual é o termo disso aí? Mas é isso aí que acontece. Vamos falar o que você mais gostou do filme. Final, né? É o final. Final é maravilhoso. Porque é a quebra disso tudo e é uma possibilidade de discussão. Exato. É você virar pra quem tá do seu lado e falar, e agora? Como é que a gente muda o mundo Como então? é que... Como é que faz? O que a gente faz agora nesse momento da vida? Foi isso. E você também? Acontece também. O que acontece? No final do filme, ela cai, leva um mês, bate a cabeça que nem ele no começo do filme, e ela vai pro tempo dele. Ela vai pra dimensão dele. Um bate de cabeça pro outro e os dois vão de volta pro tempo dele. Pro tempo dele. Só que agora ele tem a vivência daquilo que aconteceu, ele acorda e vira militante. Exato. E ela fica, tipo, a cena final do filme é silenciosa, porque é ela saindo da ambulância, depois que ela teve essa queda aí. Na hora que ela sai da ambulância, ela está no meio da rua, passa por ela diversas mulheres de saia curta. E ela já fica chocada vendo aquele mundo ali que tá com acontecendo? muita mulher de saia curta. Ela fala, tipo, pra que isso As propagandas, né? Aí ela olha os outdoors, as propagandas, ela vai no bar, aí ela pede uma cerveja e, tipo, tudo é muito machista ali no entorno dela. E ela começa a ouvir um barulho à distância. Quando ela vai pra rua, era uma manifestação de um grupo feminista pelo direito de igualdade de gêneros. E ela fica, tipo... O que tá acontecendo? Ela fica perdidaça. E aí, no meio dessas mulheres, tá o Vincent. E ela fica, tipo, chocada, porque o que pra ela era ficção é realidade dele. Caraca! E é surreal a explosão de cabeça dela, assim, porque ela não se imaginava num mundo em que as mulheres não tivessem direitos. Não existe isso na cabeça dela. Porque a gente começa um filme vendo um cara machista indo pra uma realidade distópica que ele não tinha sido apresentado. Sim. E ele não tava preparado pra aquilo. Não, Com ela foi o contrário. Ela tinha o embasamento das histórias que ele contou. Exato. Então, quando ela olha e tudo se torna real, é muito mais agressivo. O nome desse filme deveria ser Empatia. Porque é o que ele cria nas pessoas, né? Exato. Ele cria uma consciência do outro. Não tem como você saber o que a mulher passa, o que a mulher vive, o que a mulher sente, se você não tiver a vida da mulher, entendeu? E ele teve. Isso que é muito legal. Se você ainda não viu esse filme e ouviu todos esses spoilers, vale a pena. Vale a pena. Mesmo sabendo o que acontece, vale a pena assistir. Vale, porque você fica revoltado no final e eu acho que a revolta é necessária. Ela é válida. O que eu menos gostei desse filme? O que você menos gostou desse filme? Posso falar? Pode. Cansa. Tem hora que é agressivo demais. Pra mulheres, eu acho. Eu não sei se vocês, mulheres que assistiram esse filme, já foram muito ok assistindo até o final, mas teve horas que eu falei, tipo, eu desligaria. Eu pararia de ver agora. E olha que eu não sou de parar filmes pela metade. Mas eu pararia de ver esse filme em diversos momentos, porque eu falava, tipo, cara, não preciso ver isso. Eu vivo isso. Brasil, pra que eu tô vendo jogarem na minha cara como minha vida é uma bosta nessa sociedade que a gente vive? Não tem condições de você chegar num lugar e todo mundo te desprivilegiar só porque você é mulher. Galera, não te ouvir, não dá atenção ao que você fala. Teve horas que eu fiquei revoltada. Confesso. Tem diversas coisinhas que incomodam no filme. Eu não sou um fã gigante de filme francês. Eu acho a dinâmica de conversa técnica do filme francês muito extensa, muito demorada. Eles são lentos. Então parece que é um filme mais lento que o normal, né? Porque o americano, ele agiliza o máximo possível. Ele fica mais lento ainda, Exato. Né? Que é muita filosofia envolvida ali. Exato. E aí tem vários detalhes, detalhes legais. Então, assim, isso foi o que eu menos gostei. Mas tem um ponto que eu esqueci de falar do que eu mais gostei, que eu queria falar. Quando você vê um filme onde um cara bate numa mulher, você fica revoltadíssimo. Mas isso é abordado nesse filme, porque existe um momento onde um cara, no meio de uma discussão, bate na mulher na realidade feminista e não choca. Então é isso. Eu dou 4 coxinhas pra esse filme, porque eu achei ele realmente extenso, lento e cansativo e agressivo em alguns momentos. Mas eu acho ele necessário. Eu também. Então assistam esse filme sempre que vocês puderem. Mostre pra pessoas machistas, pra pessoas agressivas, pra que eles vejam como é ridículo ser machista. É isso. Não tem nada mais leve pra dizer além dessa frase. Eu acho que você tem que mostrar pra pessoas de boas. De boas. Porque aí vira discussão de mesa. Porque todo cara de boa eu quero tem amigos... treta. Eu quero é treta. Mas a galera de boa costuma não discutir. Quando lida com pessoas que são de extremos. E aí, essas pessoas de boa deixam de estar de boa. Elas assumem, tipo, cara, não dá pra continuar da forma que tá. Uma galera que decide mudar o mundo, né? E é ok essa galera. Exato. Comenta aqui embaixo pra gente se você já assistiu esse filme, o que você achou e quantas coxinhas você dá. Boa. Obrigada a todo mundo pela recomendação. Mesmo tendo sido um pouquinho arrastado, foi um filme extremamente necessário. Beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.